Olá, tudo bem? Queremos cumprimentar os nossos queridos evangelistas voluntários da nossa associação. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pelo seu ministério. Nesta tarde vamos dar continuidade aos treinamentos que nós começamos sábado passado com a professora Débora. E nós aproveitamos nesse momento para saudar também todas as mulheres que fazem parte desse exército missionário e que estarão juntos nesse treinamento e também na semana de evangelismo como verdadeiras evangelistas. E por isso, nós convidamos para vocês fazerem parte de todo o treinamento. Caso vocês não tenham visto da semana passada, tá aqui o link para vocês irem lá e assistirem. É um treinamento curto, dá para vocês se aperfeiçoarem. É um tema muito importante. Nós falamos sobre equipes, treinamentos, como fazer, como estar assim, tudo muito sincronizado, porque é um dos segredos do sucesso. Isso, exatamente. E nesta tarde nós teremos conosco o nosso querido evangelista da nossa associação, o pastor Jefferson Fortes. Então, nesse momento, o pastor Jefferson vai estar falando sobre a importância da palavra de Deus e ele, então, vai estar conosco. E nesse momento eu quero convidar você para fechar seus olhos, pensar em Deus e para nós fazermos uma oração. E quem vai fazer a oração para nós vai ser a professora Débora. Oremos. Pai querido, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo e nos aperfeiçoando para melhor te servir. Nessa tarde, Senhor, usa o pastor Jefferson. Ele estará falando especificamente sobre a mensagem pregada, como o evangelista tocar o coração das pessoas. Por isso, ó Deus, toma ele em suas mãos e também cada participante desse treinamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jefferson, que Deus te use mais uma vez como Ele tem usado e que Deus te ilumine e nós louvamos ao Senhor pelo seu ministério e pela vida dos nossos queridos irmãos. Compartilhe esse link com os seus amigos, não deixe de compartilhar. Obrigado, pastor Edivaldo, professora Débora. Realmente é um privilégio poder estar aqui com vocês. E eu quero cumprimentar também de uma forma muito especial cada um dos nossos amigos. Estão aí os líderes de evangelismo voluntário, estão aí as líderes de MEL, homens e mulheres que são verdadeiros missionários do Senhor. Sabe que quando nós falamos em pregação, e a semana está se aproximando, vai ser de 7 a 14 de novembro, estamos orando por essa semana, sonhando com uma semana onde teremos muitas decisões, e a verdade é que a palavra de Deus será aberta. Então o tema que nós vamos estudar agora um pouquinho aqui nesse treinamento é sobre o sermão, é sobre a pregação evangelística. Olha que texto interessante esse texto aqui de Ellen White, ela diz assim, a voz de Cristo deve ser ouvida na voz do pregador. É um texto do livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. Sabe que aqui nesse texto, Ellen White diz em poucas palavras uma grande verdade. O pregador, ele deve transmitir a Cristo. Na verdade, essa é a essência, inclusive, da palavra cristianismo, né? O cristão, ele é um seguidor de Cristo que reflete a Cristo. Então lembre-se, quando você for pregar, você deve transmitir a Cristo. As pessoas devem ver Cristo em você. Mas uma coisa é certa, nós só transmitimos aquilo que nós estamos cheios. E vamos olhar para o exemplo do próprio Cristo. Olha que coisa interessante. Se você for ver em Jesus, você vai ver que Jesus, sempre que ele se preparava para uma grande prova ou para algo especial que ele ia fazer, ele passava as madrugadas orando ali nas montanhas. Se você for olhar, quando ele foi ordenar os apóstolos, quando ele foi para o sermão da montanha, para a transfiguração, para a agonia do seu julgamento, tudo isso ele estava preparado em oração, clamando a Deus, buscando o Senhor. Então, você também, lembre-se, para que você possa pregar, para que você possa apresentar a palavra, você precisa estar tendo uma vida de oração, uma vida de estudo da Bíblia. Você precisa viver uma vida de consagração. E você vai ver que quando vivemos assim, as pessoas veem Cristo em nós através do sermão. Sabe que ao preparar um sermão,
tem alguns passos, né? Então, como eu já disse, dedique tempo para orar, atenha-se à Bíblia, esteja também preparado lendo outros materiais, né? Seja profissional, não divague, observe a sequência lógica, seja relevante relacionando o tema com o público e as necessidades. Seja você mesmo. Mais um texto, Espírito e Profecia, inspirado por Deus. Olha o que diz no livro Desejado de Todas as Nações. A pregação da palavra não será de nenhum valor sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Este é o único mestre eficaz da verdade divina. Nós precisamos da iluminação do Espírito, nós precisamos do poder do Espírito Santo para apresentarmos um sermão. Então agora, vamos tentar entender um pouquinho o que a gente falou até agora. Você vai ser o pregador, você vai abrir a palavra durante essa semana. Em primeiro lugar, comunhão com Deus. Dependência do Espírito Santo. Depois, estudar os temas e preparar os temas de acordo com o plano de Deus. Então, ao pregar, você deve fazer o quê? Primeiro, mover no ouvinte a curiosidade para que ele deseje saber mais. O sermão também é uma coisa interessante, né? O sermão não responde todas as perguntas das pessoas, mas o sermão também ele motiva as pessoas a pesquisarem, a buscarem mais conhecimento. Ele desperta a curiosidade nas pessoas. Agora olha aqui, ó, mova o seu intelecto para que ele se convença racionalmente. Então, você também tem que trabalhar com a parte racional. Você tem que explicar o que você está falando. As pessoas têm que entender qual é o tema, qual é o assunto. E aí você trabalha a questão da razão junto com a emoção, né? Porque aqui diz, ó, mover a emoção a fim de que se entristeça pelos seus erros e deseje sentir prazer na verdade. Aqui tem interessante, e por fim fecha com a vontade, né? No sermão você trabalha o lado racional, explicando a palavra, mostrando exemplos claros, onde as pessoas entendem racionalmente o que deve fazer e leva também a emoção para que a pessoa entenda que ela precisa tomar uma decisão e mudar de vida. E aí então você vai trabalhar com a vontade das pessoas e ela vai então agir, vai tomar uma decisão para viver de acordo com a vontade divina. Então, vamos tentar recapitular o que estudamos até aqui? Pense bem, você precisa depender do Espírito Santo. Você deve entender que o tema ele tem um objetivo, e o objetivo é fazer com que as pessoas tomem decisões ao lado de Jesus. E então, por fim, você vai trabalhar os lados racional, o lado racional e o lado emocional, para que a pessoa possa tomar uma decisão consciente do que ela deve fazer. Agora, todo sermão ele tem que ser cristocêntrico. O sermão tem que ser cristocêntrico. Ele é o foco. Ele deve ser enaltecido acima de tudo. E isso é mais do que simplesmente incluir o seu nome no sermão. A pergunta a ser respondida é a seguinte: como o que eu vou apresentar reflete ou revela a Cristo? Então, quando você for pregar, sempre quando você falar de Cristo, enalteça o nome de Jesus. E eu vou te dar uma dica. A evangelista, olhe bem aqui para mim, né? Você, minha amiga líder do MEL, mulher evangelista, escute bem. Quando nós falamos o nome de Jesus, esse nome tem poder. O inimigo se afasta, ele tem medo do nome de Jesus. Ele não pode resistir ao nome de Jesus. Então, quando você estiver pregando e falar do nome de Jesus, fale com convicção, fale com certeza. Ok? Agora, vamos tentar entender quais são as etapas de um sermão, né? O sermão ele se desenvolve basicamente em 3 partes. Primeiro, a introdução. Segundo, o desenvolvimento. E terceiro, a conclusão. Vamos falar um pouquinho da introdução. Eu tenho visto, às vezes, alguns pregadores que eles se demoram muito na introdução. E daí, quando eles vão para o desenvolvimento do tema, eles já não têm mais tempo, porque tem um horário para terminar. Então, se você demorar muito na introdução, você vai ter dificuldade para apresentar as verdades que você quer falar. Tem uma dica importante que muitos oradores dizem que essa é a dica de ouro, né? Que quando você vai pregar, você deve gastar 10% do tempo na introdução. Não mais do que isso. No máximo 10%. Então, se o seu sermão tem 30 minutos, você vai falar quantos minutos de introdução? 3 minutos apenas. Então, foque nisso e entenda como é que você deve fazer
a introdução. Agora, o que é o desenvolvimento do sermão? O desenvolvimento do sermão, ele é o momento onde você vai colocar a argumentação do sermão. Você vai colocar ali o que você vai ensinar, o que você vai explicar, como que você vai trabalhar o tema. Você vai ver que os sermões desta semana, eles envolvem histórias da Bíblia. Então, além do sermão já estar preparado, e é sobre isso que eu vou falar para você agora aqui, né? Usar um sermão que já está pronto, você deve ler e reler aquela história. Se aquela história é de um evangelho, por exemplo, está lá no livro de Mateus, e ela também está no livro de Lucas, você lê nos dois livros. Por mais que você vai usar somente Mateus, mas você lê também o que está em Lucas, para que você possa entender, ver com a visão dele, entender o que ele está dizendo e buscar mais conhecimento sobre aquela história. Mas vamos tentar entender aqui algumas dicas importantes sobre como pregar um sermão que já vem pronto, que é o caso desse. Primeiro, conheça bem o assunto ou o tema. Então, como eu disse, você deve ler, reler, buscar ler em outros lugares também sobre essa história. É uma história de Jesus. Você pode ir no livro Desejado de Todas as Nações, que ali a Ellen White ela conta aquelas histórias de Jesus de uma maneira mais esmiuçada. Ela dá mais detalhes e te dá uma riqueza que você pode até contar depois na hora do seu sermão, que vai enriquecer o sermão, né? Por exemplo, você está, Jesus foi até tal cidade. Você pode dizer, até essa cidade de Jerusalém dava 30 quilômetros, Jesus foi de a pé. Você consegue imaginar o que é fazer uma viagem de a pé? Né? O que é fazer uma viagem a pé? O que é fazer uma viagem dessa forma? Você pode até dizer, é como ir daqui até tal lugar, vai dando exemplos para que a pessoa que está ouvindo também possa assimilar, ela possa entender melhor sobre o assunto. E quando você lê as histórias de Jesus em Ellen White, abre a tua mente para isso e vai te ajudar bastante. Examine cada parte ou subtópico. Você deve ter uma coisa clara no teu sermão, né? Então o sermão, ele tem a introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão. Mas na hora do desenvolvimento, você tem que saber quais são os tópicos que você vai seguir. Eu vou pregar sobre a mulher adúltera. Então, primeiro, eu vou contar essa parte da história aqui. O que aconteceu? Como é que é a história? Aí depois, o que as pessoas estavam acusando ela? Depois, como que Jesus agiu? Depois, como que as pessoas reagiram à ação de Jesus? E por fim, como que Jesus falou com a mulher? Então, só um exemplo, né? Mas aí você junta tudo isso, você vai estar falando ali no decorrer, mas você tem uma ideia sistematizada de o que você vai falar. Leia os textos para ver como eles se aplicam. Isso aqui é importante, né? Então, você tem que ver também a aplicação do texto, né? Veja esse texto que eu estou usando aqui, qual que é o sentido original dele, qual que é a aplicação primária. E aí isso vai te ajudar. Leia outras fontes, eu já disse aqui, tem Ellen White. Tem umas coisas interessantes também. Você vai pregar sobre um tema, você pode colocar no YouTube um vídeo que pregue sobre aquele tema, você pode ouvir um outro pregador, não você vai pregar igual a ele, mas vai pegar ideias. Você pode colocar ali no Google, também pesquisando. Se você tem os comentários bíblicos adventistas, você pode pesquisar no comentário bíblico e outras ferramentas também, né? Ilustre com histórias, notícias ou suas próprias experiências. Isso aqui é uma coisa muito forte. Quando você conta a tua própria experiência, algo que envolveu a sua vida, alguém da sua família, alguém que você conhece, isso também vai impactar no sermão. E por fim, reescreva o sermão se for necessário e o pratique em voz alta. Isso aqui é interessante, porque é o seguinte, eu sei que eu estou falando para você que já prega há muito tempo e que talvez pega um sermão desse e faz do teu jeito, tudo bem, você pode colocar ele do teu jeito. Mas eu sei também que eu estou falando para pessoas que não têm a prática de pregar, ou que até pregam, mas precisam seguir o esboço bem certinho. Então, o que eu quero dizer? Se for possível, reescreva o sermão. Você vai estar recebendo agora o PDF do sermão e o PowerPoint. Então, você estude bem o PowerPoint. Se você quiser, você pode mudar algumas telas, você pode escrever outra frase ali, você pode ajustar da maneira que você preferir. Também, você pega ali a parte do PDF e reescreve o sermão, como está dizendo aqui. E isso vai te ajudar bastante. Ok? Eu espero que a gente tenha sido claro até aqui. E na verdade, depois que você vem do desenvolvimento, você vai para a conclusão do sermão. Então, todo sermão ele tem que levar a pessoa a uma ação. Qual é o objetivo do sermão? O
que você quer com esse sermão? Então você tem que levar a pessoa a tomar uma decisão. E essa decisão você vai fazer na conclusão. Então você explicou, e no final você amarra tudo ali e vai estar com o pacote pronto, então. Essa é a ideia, né? A conclusão ela tem que ser o fechamento. Também a conclusão não deve ser muito grande. Então, se você pregou um sermão de 30 minutos, você pode usar, como eu disse antes, 3 minutos para a introdução. 3 sobra 27. Aí eu te aconselharia a usar dos 27, 22 para a argumentação e 5 minutos para a conclusão. Apelo. O apelo, na verdade, o pastor Edivaldo vai dar uma próxima aula sobre apelo na próxima semana. Então daí você vai aprender um pouquinho sobre o apelo, ok? Não vou trabalhar esse tema agora, porque é depois. Eu quero te mostrar agora, primeiro eu vou mostrar aqui um texto da Bíblia que diz assim, ó, suba ao púlpito bem preparado, mas dependente do Espírito Santo. Então, tudo isso é importante. Mas lembra que a primeira coisa que eu falei, antes da preparação do sermão, é a dependência de Deus. Então, dependência do Espírito Santo. E no Testemunho para Ministros, Ellen White diz o seguinte, o importante é pregar aquilo que se vive. Não ouse pregar outro sermão enquanto não souberdes, pela vossa própria experiência, o que Cristo é para vós. Você tem que pregar aquilo que você vive. Então, nessa semana, costurando vidas para a eternidade, pregue aquilo que você vive. Agora, o que é isso aqui que eu estou mostrando na tela? Já é o PowerPoint da semana. Então, esse aqui é o sermão. Esse é o sermão que você está recebendo aí para estudar. Olha como ficou bonito esse sermão, né? Esse sermão está contando a história de Maria Madalena, né? Está falando de todos que parecem excluídos da sociedade. Olha que interessante, né? Olha as imagens, como são imagens bonitas, são imagens atuais, né? Existe alguém a quem Deus não possa transformar? Você vai colocando perguntas assim, para tocar no coração da pessoa, né? Existe uma vida tão rasgada que Deus não possa costurar? Sabe que aqui também tem uma coisa, ó, na hora de pregar, use a sua entonação vocal. Você viu o que eu falei aqui agora? Olha aqui, ó. Existe uma vida tão rasgada que Deus não possa costurar. Então, quando você vai falar algo forte, fale com uma entonação vocal mais forte. Fale ao coração da pessoa. Nada existe impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. Aqui tem o texto bíblico também. Tem o lugar onde Jesus falou com ela, lá na Palestina, né? Olha que coisa interessante. Você vai poder mostrar no mapa. Tudo isso você está recebendo, tá? Todo esse material você está recebendo agora para poder utilizar. Então, vai olhando aqui, você já vai poder abrir no seu computador e analisar, então, esse material. E aí? Termino te dizendo o seguinte. O nosso Deus, ele tem um chamado para mim e para você. E ele nos chamou para pregarmos nesta semana de 7 a 14. Então, prepare a sua igreja. Prepare a comunidade enviando os convites, se organize, ore, interceda a Deus e vamos fazer a diferença. Eu sei que pode ter uma pandemia aí fora. Eu sei que nós estamos enfrentando muitos problemas, mas uma coisa eu sei, maior do que os problemas é o nosso Deus. No meio de uma pandemia, eu escuto Jesus falando para mim e para você. Você está me ouvindo? Olha bem para mim aqui, olha bem para mim. Eu escuto Jesus falando para nós agora. Não se turbe o vosso coração. Essa é a promessa de Deus. E essa promessa já chegou um dia em nossa casa, já chegou um dia em nosso lar. E agora nós vamos levar para outras pessoas. Você aceita assumir esse compromisso de pregar nessa semana, de abrir a Bíblia, de ensinar para as outras pessoas o Evangelho? Esse é o teu desejo? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de levar a Tua palavra às pessoas que ainda não Te conhecem. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos que estes sermões da Semana de Evangelismo sejam sermões que vão tocar e transformar vidas. Este é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Termino te dizendo, se você puder, compartilhe esse link com outros irmãos da igreja. Envie esse vídeo para outros irmãos para que eles possam acompanhar. Nós estamos aqui no canal do YouTube e do Facebook da Associação Catarinense. Que Deus abençoe você, que você possa ter um bom restante de dia, em nome de Jesus. Amém.